Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, meus irmãos, no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo de número 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Antes de você tomar o assento, quero magnificar ao Senhor pela vida do pastor da igreja, pastor Benedito, que nos recebeu com todo carinho. Estamos já retornando essa madrugada, estaremos ministrando em Cuiabá amanhã. Louvar a Deus pela vida do seu filho, vice-presidente da igreja, pastor Sérgio, também que nos recebeu com todo carinho, o ministério da igreja, toda a igreja. Cumprimentar todos os pastores aqui em nome do pastor Antônio, pastor presidente lá de Itapira. E cumprimentar todos os missionários, na pessoa do baiano aqui, né? Nós temos 2 baianos aqui, tem um baiano ali. Deus abençoe. Meus irmãos, antes de tomar o vosso assento, louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos haitianos. Que alegria ver o testemunho e ver o que Deus está fazendo. Eu amo essa forma de adorar a Deus com alegria, com garra, né? Deus abençoe vocês. Antes de sentar, por favor, olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: Deus tem uma palavra ao seu coração. Diga para ele: seja receptível a esta palavra. Podeis tomar o vosso assento. Meus amados, ontem nós começamos a mensagem que, pela bondade de Deus, concluiremos esta noite, na nossa participação no 10º Congresso de Missões da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Itararé. Começamos ontem a mensagem na seguinte temática: a falta de visão atrofia a missão. Eu tenho uma tese comigo, provada no meu ministério e respaldada nas Escrituras, que o detalhe não é o lugar, é a visão. É como você enxerga que vai determinar, e não como o lugar está. Existem pessoas que têm uma visão atrofiada, e ao invés dele ter uma direção para o lugar, ele olha para o lugar como se ele fosse um empecilho para aquilo que deve ser feito ali. E esta foi a perspectiva dos judeus, e que o Senhor, de uma certa forma, estava dando a aula prática aos discípulos ali em Samaria. Quando olhavam para Samaria, a visão que se tinha daquele lugar era um lugar completamente inóspito, um local árido para a pregação do Evangelho. Quando olhavam para a situação religiosa de Samaria, era como um cinturão, era como uma barreira. Haja visto que quando Jeroboão dividiu o trono de Israel, e aí eu queria chamar a sua atenção total aqui para a palavra: não se movam, não andem, não faça nenhum movimento a não ser ouvir a palavra e glorificar a Deus. Quando Jeroboão, ele divide o trono de Israel, a primeira coisa que ele faz é conduzir o povo à idolatria. Havia um lugar de adoração que era no templo, em Jerusalém.
O que é que Jeroboão faz? Lá no Monte Gerizim é erguido um templo para que o povo fosse desviado da adoração verdadeira. Satanás sabe que a única forma de tirar alguém do propósito é desviar ele com a ideia de um caminho paralelo. E a igreja precisa estar muito atenta a isso. Essa foi a mesma estratégia que Satanás usou na época com Balaão. Nós não temos como minar eles, mas se a gente fazer eles pecar contra Deus, porque você sabe que à luz da Bíblia, uma falsa religião é prostituição. Quando Deus trata no aspecto da prostituta em Apocalipse, Ele está se referindo à religião falsa. E se tem uma coisa que enoja Deus, é ver alguém adorar um outro Deus que não seja Ele, porque afinal de contas Ele nos criou para adorá-lo em espírito e em verdade. E ali Jeroboão sabia, é a forma de não deixar esse povo ir ao lugar da adoração, porque o lugar da adoração vai criar vínculo. Pode observar que Satanás faz de tudo para uma pessoa não chegar no culto, no lugar da adoração, porque aqui é o lugar de resposta, aqui é o lugar de renovo, aqui é o lugar de milagres. E eu queria que você estivesse bem atento aqui esta noite, porque a palavra de Deus, ela não voltará vazia em alguma hipótese, em nenhuma hipótese. A palavra de Deus tem direção certa esta noite aqui neste congresso. Havia uma barreira, e quando Jesus vai até Samaria, a visão de quem olhava para Samaria era: não tem jeito para isso. A visão dos discípulos era um lugar complicado. E Jesus olha e diz: um campo missionário, 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 um lugar extraordinário, um lugar que meu nome vai ser glorificado, um lugar que meu nome vai ser exaltado, um lugar em que a obra vai crescer. E ele precisou sacudir os discípulos. E nós ministramos ontem que a falta de visão torna você um inimigo da obra sem saber. Na hora de você se opor a algo na obra de Deus, vigie. Você pode estar sendo um instrumento do inimigo sem saber, para barrar um trabalho. É por isso que você vê pessoas: mas fulano de tal é uma bênção, mas a casa dele parece que a mão de Deus pesou. É porque em algum momento, por não ter a visão, ele se opôs a um trabalho de Deus. Nós que somos pastores, nós que somos líderes, nós que temos poder na obra de Deus, temos que ter muito cuidado para não atrapalhar na frente de Deus, para não atrofiar o caminho de Deus. Pois eu vou dizer uma coisa esta noite aqui, com temor e tremor e com autoridade: ninguém fica na frente de Deus. Quando Ele quer passar, Ele passa. E você sabia que o pior inimigo é aquele que não sabe que é inimigo? Porque uma pessoa quando chega e diz assim: eu não quero missões, você já sabe que ele é inimigo. O problema é aquele que está nos bastidores. É aquele que fica nos bastidores dizendo: para que isso? Você está lembrado quando Paulo chega no lugar de missões e ele está evangelizando o procônsul de Roma? A Bíblia diz que tinha um Bar Jesus que ficava nos bastidores dizendo para o procônsul: isso aí não importa, não é bem assim. E a Bíblia diz que um dia Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: ó filho de Satanás, você não vai atrapalhar mais a obra que Deus me enviou aqui, e a partir de agora você vai ficar cego, seu demoniado. Quem se levanta para fazer a obra de Deus tem que ter autoridade para botar Satanás no lugar dele e sacudir quem está dando lugar ao diabo. A Bíblia diz que naquela hora Bar Jesus ficou cego e ficava procurando a porta. E o texto diz que depois da palavra de autoridade, o procônsul se rendeu ao Senhor, porque a palavra foi liberada e não tinha quem estivesse impedindo a palavra.
Nós ministramos também que a falta de visão faz cristãos desprezar pessoas. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos: quando você vê alguém fazendo muita zoada na adoração, antes de julgar, dê uma olhada da onde Deus tirou ele. Quanto maior foi o milagre da salvação, maior é a expressão na adoração. Quando você vê uma pessoa muito, eita glória a Deus, não julgue não, é melhor ele aqui do que da onde Deus tirou ele. Porque tem um bocado de gente que fica, oh Jesus, tira esse traficante de lá, Jesus. Você acha que uma pessoa que estava mergulhado no lamaçal do pecado, que andava dentro do mato, que não tinha paz, que não tinha alegria, vai entrar na igreja, vai receber batismo com o Espírito Santo e vai ficar quieto parecendo uma múmia? Ele vai dar glória, ele vai extravasar. Você sabe por que tem gente que chega na igreja e fica parecendo que morreu? É porque ele nunca passou pelo vale da sombra da morte. Você sabe por que tem gente que vai no banheiro urinar e não dá glória a Deus? Porque ele nunca teve vontade de urinar e doeu e não pôde sair. No dia que ele estiver doente, que ele ficar curado, cada hora que ele for no banheiro fazer as suas necessidades, eu te dou glória, Jesus, eu te dou glória, Jesus, eu consegui, Jesus. Oh, louvado seja Deus, que maravilha, Jesus. Agora eu vou dar um conselho para você que está me ouvindo aqui. Não espera Deus apertar para você abrir a boca para adorar. Não espera Deus apertar para você abrir a mão para contribuir. Não espera Deus apertar para você tributar a Ele a honra, a glória e o louvor. Tem o cabeleireiro das estrelas. Ele teve uma doença e ele não podia beber água. E aí fizeram agora uma entrevista com ele recentemente aqui no Brasil, um homem muito conhecido, e ele disse o seguinte: eu daria tudo que eu construí por um copo de água. E tem gente que bebe água e nem diz obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você sabe por quê? Olhe para mim aqui. Eu estou tomado pela glória de Deus aqui nesta noite. Você sabe por que tem gente que não adora a Deus e ainda critica quem adora? Porque não sabe do milagre que Deus fez na vida de quem está adorando. Irmão, um camarada que veio do mundo do crime, do mundo da marginalidade, do mundo da prostituição, quando ele recebe o poder de Deus, ele não consegue ficar aleluias, aleluia. Ele não consegue. Ele não consegue. Esse tipo de gente é quem ainda não passou pelo vale da sombra da morte. Aleluias. Tem irmão que só dá um glória por culto. Glórias, pronto, não dá mais. Assim diz o Senhor esta noite: não despreze quem eu estou salvando, não despreze quem eu estou levantando, não despreze quem eu fui lá no lamaçal e trouxe. Não despreze, não despreze. Aleluias, 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 aleluias. Eu quero fazer uma pergunta aqui no altar, aqui na frente e na galeria. Quem tem motivo de abrir essa boca para adorar, adore a Ele aí agora. Remanuri calabaia, chamando que tá na sala. É a falta de visão, pastor Sérgio. É falta de visão. Eu olho os outros, julgo pelo passado, mas eu não consigo enxergar o que Deus fez. Futuque seu irmão assim, diga: deixa eu adorar, só eu sei o milagre que foi para estar aqui. Vá, diga para alguém: deixa eu adorar, só eu sei de onde Deus me tirou. Só eu sei.